Você já imaginou um local de águas azuis, areia branquinha, paradisíaco? Por um acaso, esse local que você imaginou é bem distante, tipo fora do Brasil? Pois deixa eu te contar uma coisa, esse local existe por aqui e para melhorar está no Nordeste, mais especificamente em Canguaretama. Nós vamos hoje visitar a praia de Barra do Cunhaú. O nosso roteiro de hoje está riquíssimo. Canguaretama é o que podemos chamar de um verdadeiro passeio completo. Vamos navegar pelo rio que deságua no mar. Vamos descobrir as raízes históricas, religiosas e também culturais indígenas do povo potiguar. Mas antes de qualquer coisa, você sabe como chegar aqui? Partindo de Natal pela BR-101, seguimos em direção ao litoral sul. E nesse trajeto passamos primeiro pela cidade de Parnamirim, depois por São José de Mipibu, já por último por Goianinha, até chegar então ao acesso da RN 269, onde está a entrada de Canguaretama. Interessante como o nosso Nordeste é cheio de surpresas e encantos, não é não? Dentro de um único município encontramos tanta coisa para fazer que é até difícil de escolher. Tem água doce de rio, água salgada do mar e até um mangue para emoldurar. Mas acho que Deus ainda pensou assim, e se eu misturar? Pois é, essa mistura deu mais que certo. Barra do Cunhaú agrada a todos os gostos, inclusive os aventureiros, que ao perceberem tantas condições favoráveis, apelidaram esse pedaço como o paraíso do kitesurf. Pois é, são mais de 30 mil canguaretamenses que recebem, e muito bem por sinal, todos que visitam essa cidade. Seja para curtir o litoral ou para conhecer mais das raízes, da religião e da história desse lugar, que de certa forma faz parte do DNA de cada potiguar. E ainda na parte histórica de Canguaretama, mais especificamente no Engenho Cunhaú. Estou ao lado do Padre José Neto, seja muito bem-vindo ao programa Nordestinos. Obrigado. Ele que vai dar para a gente todo o suporte para entender a questão religiosa, porque aqui também tem um turismo religioso muito forte. Digamos, tem uma importância para a identidade do estado. Com certeza, aqui vocês estão diante de uma capela de Nossa Senhora das Candeias, datada de 1604. A primeira construção religiosa em área rural, e onde aconteceu em 1645, no dia 16 de julho, o primeiro martírio católico no Brasil, onde o padre André de Soveral, juntamente com em torno de 59 leigos, derramaram sangue pela fé católica numa investida holandesa de dominar as terras que passava por meio da religião. Perfeito. Aí, no caso, a igreja tem toda uma representatividade, tanto religiosa como histórica, como a gente está vendo, mas também educacional, porque ela serve também para as crianças que querem aprender. O turismo de escola, quando a gente, sei lá, tem 5, 6, 7 anos, está ali aprendendo as primeiras coisas sobre a história, nossa identidade, elas vêm para cá, porque de fato o povo potiguar nasceu, né? Tem a ver aqui com essa terra. Com certeza, faz parte da história do Brasil. Quando se fala a invasão holandesa no Nordeste, passa por Pernambuco e passa pelo Rio Grande do Norte. Então aqui é um local muito visitado pelas escolas do estado inteiro, quando se trata de história do Rio Grande do Norte e a invasão holandesa. Então, eu fiz aula de campo nessa capelinha. Eu representei na escola aquilo que viveram aqui naquela época, no século XVII. Então, como foi importante para mim naquela época vir aqui como aluno, como estudante, conhecer essa história, e hoje sou protagonista também para crianças, jovens, adultos que aqui vêm fazer algum tipo de aula, às vezes até tem muitos documentos, muitos projetos de mestrado, doutorado sobre essa capela, sobre o acontecimento histórico, o martírio do Cunhaú. Perfeito. E no caso ela também, óbvio, não é só histórica, não é só educacional, ela é de fato uma capelinha usada religiosamente e que tem a padroeira, no caso? Tem, isso, ela é patrocinada, a padroeira da capela é Nossa Senhora das Candeias. É uma devoção que nasceu muito antiga, quando no dia 2
de fevereiro se celebra a apresentação do Senhor no templo. Então, nessa apresentação, Nossa Senhora ela é como a luz que leva a Jesus. Então ela aparece com uma tochinha na mão que simboliza a luz que Cristo veio trazer para o mundo para iluminar. Então Nossa Senhora que ilumina, ela ilumina com a luz que é Jesus. Então aqui essa luz foi iluminada, dando força aos mártires, o padre André de Soveral, juntamente com o leigo Domingos de Carvalho, e aqui com a força da luz de Cristo, que Nossa Senhora trouxe, foi com que eles deram a vida por amor à igreja, por amor a Jesus, por amor a esta grande causa do reino de Deus. Perfeito. E é realmente um ambiente de muita fé, de muita energia, não só pela questão religiosa, mas pela questão histórica em que nós sabemos que aconteceu aqui de fato. E assim, é um prazer e uma satisfação enorme poder ter ainda essa parte da nossa história aqui viva, preservada, e um convite aí para você vir conhecer, porque vale a pena você ver de pertinho tudo que formou essa identidade, não só do povo potiguar, mas também do povo brasileiro. Dizem que para você conhecer a verdadeira história de um local, você tem que conversar com quem realmente conhece ali, com quem viveu. E assim, se estamos falando de história, eu acho que eu estou do lado da pessoa certa, porque aqui é conhecido como lenda viva o senhor Luiz Leopoldino de Andrade. Tô certa, seu Leopoldino? Ele é simplesmente, gente... A minha história não é de livro, é história viva. É isso aí, exatamente o que ele falou. A história dele não é de livro, é história viva. E o legal da gente conhecer é isso, é ouvir o relato real de alguém que viveu, ou que pelo menos é neto, né, aí de quem construiu a história. Conta um pouquinho pra gente desse legado que o senhor recebeu. Posso contar, como eu disse a vocês, contar de 1877 para cá, né? 1877? A época que o meu avô começou aqui. Ele é o mestre padre, Francisco Leopoldino, mas era conhecido como mestre padre porque andava tocando em procissão, construindo igreja junto com os missionários, né, acompanhando, e por isso pegou esse nome mestre padre. E as beatas, irmãs dele que andavam com ele, passaram a ser chamadas meninas dos padres, porque tinha 3 beatas irmãs. Então seu avô era o seu bisavô? Avô. Mestre Padre, e por isso que o senhor também tem o apelido de Luiz Padre. E ficou esse apelido da família de padre, que ninguém foi padre, só porque ele andava com os padres. Ele foi trazido por Serafim de Catânia para trabalhar a serviço da igreja. Aí ele veio, quando ele acabou de construir o engenho, que foram moer, cortaram as canas, botaram para moer, os bois, o engenho era movido a tração animal, os bois caíam, açoitavam os bois gemiam, caíam no chão e não moía de jeito nenhum. Aí o doutor Amaro disse, e de noite, dentro do engenho, o pessoal escutava gente gemendo, chorando, chicote, estalando chicote, como aí, causos de assombração da época. Dentro do engenho. Aí o povo corria lá para chegar lá, não tinha nada. No açude que tinha perto, olhava lá do açude, estava o açude todo iluminado, o povo corria, chegava lá, se apagava as luzes, não tinha ninguém. Aí o doutor Amaro disse, mestre padre, você vai ter que ir ao Recife trazer Frei Serafim para ver, só ele quem vai ver o que está acontecendo nesse rio, que está a cana cortada aí, toda seca. Você vai lá no Recife trazer Frei Serafim para batizar o engenho, para ver se dá jeito a isso. Aí fez a celebração, pronto. Aí o engenho ficou moendo, nunca mais vi assombração nem nada. Quando o Frei Serafim terminou o trabalho daqui do engenho, a benção do engenho, aí partiu para a praia de Caiçara, no Rio Grande do Norte, para fazer uma celebração lá. Mas de lá ele saiu furioso, não gostou, porque um moleque mal educado jogou um punhado de areia que bateu na batina dele. Aí ele disse, fica-te aí, Caiçara de areia, em areia tu vai se acabar. Sim, Frei Serafim disse, agora o pessoal tem que rezar o terço em família, junte a comunidade e rezem o terço em família. Não deixe de rezar o terço em família para que nunca mais o demônio venha nesse lugar.
E o pessoal, e aí na casa das padres que o pessoal Vinha, e que depois ficou sendo só a igreja. Aí o pessoal vinha, fazia as orações, fazia texto, e continue quando terminar, quando completar ano dessa celebração do engenho, façam uma procissão. Aqui Sim. dentro da comunidade. Então, olha só, a tradição da família de seu Luiz Leopoldino de Andrade, que iniciou né, com o avô dele aqui, hoje se estende até a igreja matriz de A Canguaretama, igreja batista de Canguaretama, que foi construída pelo meu avô. que foi construída pelo avô Aí dele. levavam a imagem de Nossa Senhora para a matriz. Todo último domingo do mês de maio, para lembrar aquele dia da celebração. E depois disso tudinho, o senhor permanece morando aqui? Os irmãos foram embora tudo para o Rio, para todo canto, e eu fiquei aqui. Aí o Beato, meu tio Luiz, que era o filho dele, o Beato organizava a procissão todo ano. Agora o Beato morreu, ficou, o resto da família ficaram assim. Eu não sei até quando vão, né? Mas agora fizeram a igreja, não sei, uns querem que fique aqui e outros querem que continue levando a procissão. Parece que esse último domingo vão para a procissão. Nesse tempo. Ele é muito solicitado, gente. Neném, eu estou aqui ocupado, depois liga, viu? Diga que tá dando entrevista, homem. É muito chique, não é assim, não. Eu lá de Bahia Formosa. Seu Luiz, eu queria lhe agradecer de coração por ter agregado ao nosso programa essa aula de história, essa aula de cultura. Eu que agradeço a vocês por essa visita. Você não sabe como a gente fica feliz com uma visita dessa. Imagina, olha, gente, quem quiser conhecer aqui o seu Luiz Leopoldino de Andrade e ouvir de pertinho, ele fica aqui na fazenda... Como é? Outeiro. E ele, no caso, tem aqui a igreja, com toda essa história que ele contou, existe, está aqui. E o senhor recebe, né, para contar essa história? Eu recebo. A história é longa e puxa outras histórias. Isso a gente percebeu, é muita história. Agora eu estou contando história viva, não é história de livro, né? Nada de Luiz de Acama Cascudo, nem ninguém. Porque Luiz de Acama Cascudo também, quando foi em 1940, ele veio escrever o primeiro livro da história de Calma, Zé Luiz! Ele veio aqui. Não, peraí, isso é importante, a gente tem que falar. Luiz da Câmara Cascudo esteve aqui. Veio aqui para apanhar dados das minhas tias. Mas ele é tão safado que o nome dela não saiu. O fato é que Canguaretama respira história, minha gente. Mas calma, que no próximo bloco você ainda vai se surpreender muito mais. Porque nós vamos conhecer bem de pertinho as belezas naturais de Barra do Cunhaú.